queria que você definisse para mim, João, o que é arte negra? Porra, mano. Porra, perguntinha. Perguntinha. Eu tô achando legal, assim, eu tô meio gripado, mas tô achando da hora essa... Olha, eu primeiro parto da ideia de que definir é algo muito... Ou como você vê. Eu vejo. Como você vê, melhor. Eu vejo a arte negra como um ambiente de produção artística que envolve vários pontos, assim. Por exemplo, envolve se passar pela ideia de negritude, dessa luta, ter consciência de ser negro ou negro. Envolve a ideia da linguagem, então quer dizer, você poder trabalhar, se quiser, com conteúdos estéticos, de uma linguagem e de referenciais negros ou negras. Envolve a temática. Você pode trabalhar com uma temática negra. Envolve o processo de produção. Você pode trabalhar com pessoas negras. Envolve a fusão de também linguagens, por exemplo, de dança, de música, de cores, por exemplo, na roupa. Envolve território, por exemplo, aonde é que eu vou fazer isso? Então é uma série de coisas. Óbvio que nem todas as produções, ou então você pode querer fazer arte negra. Às vezes você faz uma arte negra com um texto de uma pessoa branca que não estava preocupado com a negritude, mas você pode ressignificar isso e tá tudo certo, na minha opinião, não vejo problema. Mas ter consciência de que... Porque quando a gente está falando dessa ideia de arte negra, eu penso em contraponto que tem uma arte branca. Né? Por isso que a gente só se reconhece enquanto negro porque existiu todo um movimento de racismo, inclusive para não se reconhecer enquanto negro. É uma questão afirmativa. Né? Então, a arte negra ela carrega consigo alguns aspectos que estão muito relacionados a como se faz, a como os negros vêm produzindo arte, questões ancestrais e tal, que é aquela ideia do Sankofa. Então, por exemplo, essa ideia de você departamentalizar, então isso é dança, isso é música, isso aqui é teatro. Eu entendo que a arte negra você pode trabalhar com todos esses conteúdos dentro de um processo artístico. O que é dança, o que é música, o que é teatro, o que é... Então, para mim, a arte negra ela envolve todos esses elementos. Pode envolver, às vezes, só um, ou pode envolver, às vezes, só o outro. Um pouquinho daquilo, conforme cada grupo opta pelo seu trabalho de criação. Mas eu acho que ela tem várias coisas, assim. Não é só, na minha opinião, tá? Eu acho que não basta ser negro para fazer arte negra. Até porque, senão a gente coloca o negro fadado a fazer sempre arte negra. O negro ele pode dançar balé, pode, e tudo bem, legal, é importante até, eu acho. Um negro ou uma negra num ambiente que só tem brancos, que os corpos foram moldados, por exemplo, tamanho dos pés, quadril e etc., os peitos. O balé, praticamente, ele não foi pensado para esse tipo de corpo. Né? Então é muito importante desconstruir esse ambiente, entende? E por quê? Porque assim, é muito bacana, eu conheço várias pessoas, por exemplo, tem um amigo meu que toca violino, cara, tava tocando na USESP. Cara, foda, caralho. Por exemplo, agora, e por isso que eu acho que tem vários elementos que compõem você fazer arte negra. Porque até então, o próprio Kabengele fala, né, porra, os caras chegavam pro Kabengele, daí no documentário que a gente tá produzindo agora, tá finalizando, você não toca nenhum instrumento? Aí ele fala, não, eu não toco nenhum instrumento. Aí ele fala, mas você é um africano. Você é um africano.
explicando como você tem que saber tocar um instrumento. Aí ele fala, não, eu não toco nenhum instrumento. Então, quer dizer, você também, senão você reproduz isso. Você ficou colocando as pessoas numa caixa, você é disso, ele você é é negro, então ele vai fazer. Agora, eu acho que se ele tem consciência disso, da luta, e como eu falei, ele pode vir a fazer, não precisa necessariamente, ele pode fazer uma arte negra dançando um balé, não é isso. Inclusive, a discussão não é tão fechada assim, né? É muito ampla. Mas ele tem que tomar cuidado para não reproduzir aquele lugar que eles querem que a gente esteja. Entendeu? Sim. Que, para mim, por exemplo, quando as pessoas passam por aqui, às vezes a gente custa muito tempo para falar assim, aqui também é uma escola, aqui também é um espaço de formação. Porque é engraçado, as pessoas elas vão no ambiente de cultura negra e ali, na verdade, parece que ele se torna quase que um trampolim para um dia chegar na universidade. Agora, no ambiente das artes, você pode, e aí, inclusive, eu acho que se a pessoa tem condições de fazer, ou se fazer uma faculdade de dança, de teatro e tal, ou de música. Mas na área, por exemplo, da música, dificilmente você vai para uma faculdade de música, que eu conheça, que você vai aprender sobre o rum, o pi e o lé, os 3 tambores que tem dentro do candomblé. Então você tem que saber qual é o foco que você quer dar para o seu estudo. Se você quer fazer um estudo que seja relacionado aos tambores ou à capoeira, eu vou dizer para você, faça a sua universidade dentro desse outro ambiente, não é desse, daí, agora. E uma coisa não anula a outra, você pode ir fazer e fazer outras coisas também, mas tem que ter essa consciência, porque senão você vai para um espaço achando que você vai aprender tal coisa, mas aí você sai de lá, às vezes, até meio queixudo. Aí você reproduz de novo, porque aquele cara que não fez a faculdade, ele se sente como? Como é que é a autoestima dele? Baixa, porque ele não fez a faculdade. Tem mestre capoeira que não sabe nem ler e escrever, mas é mestre capoeira. E aí quando fica essa... Como é que o cara se sente? Alguém já perguntou como é que você se sente? Com toda essa onda, porque parece que o conteúdo só está dentro de um espaço, que é a universidade. Agora é óbvio, né? Se você quer aprender a cortar uma pessoa na área da medicina, fazer uma cirurgia, talvez, o que eu conheço, talvez tenha que fazer uma medicina numa universidade. Não conheço nenhum outro lugar, mas talvez deve existir. Porque também se definiu, né, o espaço da universidade como um lugar do conhecimento absoluto, e é isso. E as titulações. Se você não tem, você não conhece. Se você não tem, você não sabe, você não pratica. Então, assim, aqui... Nada contra, eu fiz faculdade. Eu também fiz. Mas, eu estou fazendo uma formação, pelo menos é o que eu vejo, assim, no futuro. Eu não sei aqui no Brasil, eu não sei onde vai se dar, mas eu vejo que essa lógica, ela vem se dissolvendo. Eu faço um curso de psicologia analítica e não tem diploma, não tem MEC, não tem isso. Meu professor fala, como eu vou avaliar se você é um bom psicanalista? Vou te dar um carinho, falar, vai, você está pronto, você está preparado, porque você leu todos os livros, você fez o estágio e agora você senta e faça ali a sua consulta. Então, eu acho que tudo que a gente falou nessa entrevista aqui não tem um contexto. Sim. Entendeu? Porque não dá para você... Tudo tem um contexto. E esse contexto tem... Qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Entendeu? Por exemplo... Uma coisa é você na área da psicologia, outra coisa é uma área, de repente, da música. E o que a pessoa está buscando? Sim. Porque não dá para eu ir para uma universidade na USP, sair de lá falando que eu conheço sobre samba. Talvez dê, né? Mas eu, como uma pessoa que estudo também o samba, eu diria que assim, você pode ir para lá conhecer sobre várias coisas que não vai ter numa roda de samba, mas é importante você também vivenciar o samba no seu espaço genuíno, para você poder saber como é que a coisa acontece no ambiente dele. Então, eu acho que depende do contexto de cada pessoa. E eu sou super favorável a que a gente precisa denegrir mais esses espaços. Sem dúvida. Então, é o contexto, né? Como é que precisa ser ocupado. Até porque esses espaços, quando uma mulher que nem você tá, esses espaços incomodam muita gente. Olha, então, então, quer dizer, deixei de prestar atenção há muito tempo. Aliás, até conversando com Solanita,
estava fazendo a comparação das nossas experiências e tal. E aí ela falou, você não conhece, você não tem? Eu falo, cara, eu não tenho amigos negros na mesma proporção que eu tenho amigos brancos. Eu não frequento proporcionalmente os lugares negros como os brancos. Porque eu entrei num lugar de... Eu quero ocupar os espaços todos possíveis e imaginários. Eu acho que é isso mesmo. Sabe? A pouca experiência que eu tive de circular pelo ambiente das artes aqui em São Paulo, eu percebi que a arte negra é um reduto de poucas pessoas e poucos grupos em um lugar de privilégio. E muitos outros no entorno tentando ali, remando quase que contra a maré para tentar esses mesmos lugares, assim. Então eu digo... Da circulação dos espaços, assim. Né? Tanto a circulação dos espaços quanto financiamento mesmo para os seus trabalhos e tudo mais. Como que você vê isso? Isso é um dado de realidade ou é uma viagem na cabeça? Óbvio que é um dado de realidade. A gente tomou porrada pra caralho quando a gente começou a questionar o fomento à dança da cidade de São Paulo, que era uma política pública que existe até hoje, mas foi desmontada pelo governo Dória, né? Pela prefeitura governada pelo Dória. E então é óbvio que a gente discute isso daí. O racismo ele se manifesta em todos os lugares. Ele não escolhe lugares assim separados, porque é o reflexo da sociedade em todos os sentidos. Então, quanto mais as pessoas brancas puderem usufruir disso, para elas, a maior parte, não é todas, mas a maior parte vai às vezes produzir até às vezes sem saber. Então, o ambiente das artes a gente sempre questionou. Porque assim, o Treme Terra tem 13 anos, vai fazer 14 anos de existência. Pensa pelo que a gente já passou, né? Então, uma vez a gente foi fazer uma apresentação na Olido, e aí a Olido tem uma sala dentro da Olido que se chama Sala Paissandu. A Sala Paissandu sempre foi direcionada para a dança contemporânea na cidade de São Paulo. Então, o Treme Terra nunca podia entrar lá e tal, nunca foi pautado lá. Quando a gente foi pautado a primeira vez, a gente lotou aquilo lá, teve que fazer apresentação extra. E aí, mano, incomodou muita gente. Aí a gente foi fazer uma outra apresentação, e aí foi uma menina, uma mulher negra, falou assim, nossa, eu queria fazer uma matéria com você, como é que você se sente fazendo parte desse mainstream? Eu falei, mainstream? Você tá maluca? Daí a gente tá ocupando espaços que não foram feitos pra gente, daí não é mainstream. Mainstream é outra coisa. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes o que parece de fora, às vezes não é o que está acontecendo por dentro das coisas. Então, o Treme Terra, por exemplo, iniciou o ano, a gente não fez nenhuma apresentação até agora. Passou janeiro, fevereiro, março, a gente vai fazer agora, em final de abril. Então, o Treme Terra, ele acabou, por conta dessa luta, também conseguindo alcançar espaços que talvez muitos grupos bons de cultura negra não tenham ainda alcançado. Não significa que o racismo acabou, né? Sim. Não é isso que se trata. Por exemplo, o fato do Emicida ser protagonista em vários canais aí de TV e tal, não significa que o racismo acabou, né? O fato de você ligar a televisão, às vezes você vê um negro protagonizando uma novela, não significa que o racismo acabou. Eu acho que a gente está vivendo um processo de libertação. Agora, esses ambientes têm muito a ser questionado. É só você pegar, por exemplo, o Treme Terra nunca recebeu nenhum prêmio. A gente já fez vários trabalhos consideradíssimos, de alto nível. Não porque eu estou falando, mas porque muitas pessoas falam. Eu falei, e a gente nunca recebeu nenhum prêmio pelos trabalhos, pelas obras que a gente faz. Existem vários prêmios. E esses prêmios, a maior parte, se você for ver, 90% são grupos que recebem artistas brancos. E aí, artistas brancos e com produções pautadas em um pensamento eurocêntrico de produção artística. Os prêmios, os festivais, por exemplo. É óbvio que a gente está... a luta nossa é romper essas barreiras. E como que é a relação dos artistas negros entre si aqui na cidade de São Paulo? Muito complexa, assim, né? A gente tem relação com muitos artistas negros, mas são polos, assim, né? Não se tem uma unidade de luta. Mesmo quando o Treme Terra trouxe a questão da democratização
das políticas públicas, da representatividade dos artistas, que não ficasse só em um tipo de grupo ou não, teve gente que não conseguiu compreender isso e que preferiu se ausentar. Então, quer dizer, ou às vezes até achar que estava contribuindo e contribuiu para o outro lado. Então, é muito complexo. O racismo é muito perverso. Às vezes a gente apanha do branco e apanha até do preto também. Entendeu? Então, eu acho que assim, não dá para culpar, porque assim, as pessoas também, se você pensar, o artista, ele é um profissional daquilo que ele faz. Então a gente carrega, por exemplo, o Emicida foi, eu lembro, mano, quantas vezes o Emicida foi criticado porque foi na Globo, por exemplo, entendeu? E aí, assim, ninguém nunca questionou uma pessoa que às vezes está trabalhando lá no McDonald's. Então, quer dizer, é óbvio que você ter a sua opinião sobre é muito importante, mas você expor o outro achando, cara, é muito complicado, cara. Porque o outro também carrega. Você acha que uma pessoa qualquer, se uma pessoa negra, quando ela vê essa movimentação, ela fica fragilizada? Entendeu? Por quê? Porque ela acha que está fazendo a representatividade e de repente tem uma galera que está dando porrada. Então, como é que a gente discute as nossas feridas? Em quais ambientes a gente pode discutir isso? Quais ambientes a gente pode discutir isso? O ambiente, primeiro, depende do contexto, né? Sei lá, eu posso ter uma divergência do ponto de vista da maneira como você vive. Sim. Certo? E é muito bom que se tenha divergências, com as diferenças que a gente vai crescendo, não é mesmo? Então como é que eu te exponho para te fragilizar? Ou a gente tenta criar um espaço que pode ser de acolhimento, um espaço para poder... Porque se eu te expor para fragilizar o modo como você vive, você, na verdade, eu estou contribuindo para o racismo. Sim. Porque tem a ver com a questão racial inserida nisso. A minha crítica está relacionada à questão racial, porque eu gostaria que você reagisse de um jeito que eu não reajo. Então eu estou te julgando não pelo que você fez, pelo que você não fez. Entendeu? Então você julga o outro pelo aquilo que você gostaria que ele fizesse, a postura que ele fizesse. E aí você coloca em praça pública, que hoje a praça pública é o Facebook, entendeu? E tem a ver com a questão racial inserida, porque as pessoas esperam uma ação. É óbvio que tem contextos, tem níveis, não dá, não estou fazendo defesa a ninguém que vacilou, entendeu? Não é nada disso. Vacilar, todo mundo vacila, todo mundo vacila. Estou falando assim que existem vários níveis, assim, você vai vendo pessoas fragilizando, às vezes um pensador negro que foi muito importante, aí você fala, mas ele fez tal coisa. Aí você fala, pô, a gente não pode ter um herói negro que a gente destrói. É igual a coisa da obra que mistura com a vida. Se você pegar o livro do Malcolm X, cara, tem passagem do livro do Malcolm X que ele era super, sei lá, machista. Sim. Que ele reproduzia ideias de branco, ele dava o cabelo e tal. Entendeu? Então, cara, mas assim, eu também tenho várias contradições em tese. Tenho contradições que eu não sei como desvincula, sabe? Mas é isso que faz o humano. Olha que louco. Eu descubro que eu sou negro. Pra mim, vai se intensificando a minha negritude a partir do momento que tem a cobrança. Porque ninguém cobra de um branco uma postura. Aí você cobra de mim, eu falo, pô, eu sou negro mesmo, tá ligado? Sou negro mesmo. Beleza, mano, tá cobrando uma postura de mim que, de fato... Mas quando você se descobriu negro? Então, ou você sempre soube? Não, me descobri, cara. Me descobri. Minha família é essa mistura toda. É fato. Não quero ocupar espaço de ninguém. Agora, eu me descobri porque, é o que eu te falei, eu cheguei, teve várias passagens da minha vida. Não, mas eu digo, foi na infância? Foi na fase adulta, na adolescência? Foi na adolescência. Um momento, um marco histórico, assim, pra mim, que ficou... Eu estava dentro de um sítio, e aí eu estudava numa escola particular, a gente foi para um sítio, só tinha branco. A galera começou a beber, e um moleque lá chegou e começou a beber e falou, seu preto, macumbeiro, não sei o que. Eu falei pros moleques, mano, esse cara tá enchendo o saco, seu preto macumbeiro, não sei o que. Aí comecei a cair assim, essa coisa de ficar mais forte, porque eu tinha até um discurso do tipo, não é bem assim. Mas começou aí, eu peguei um copo, eu tava tomando uma caipirinha, peguei um copo e quebrei a cabeça dele. Aí foi quando eu falei, puta, que merda também que eu fiz, mas por que isso? O racismo é uma doença, a gente não pode assimilar isso, na minha opinião. Então,
Ele acontece o tempo todo, em vários níveis, assim eu percebo. Quanto mais eu tenho consciência disso, mais ele vai acontecendo, entendeu? Quer dizer, eu não posso ter um espaço como esse. Esses dias a gente foi numa reunião de fazer uma parceria e tal. Eu comecei a contar, a gente tem um estúdio, a gente tem um trabalho de moda, não sei o quê. Nossa, eu tô surpreso que você conseguiu fazer tudo isso. Isso é racismo. Você conseguiu fazer. É racismo. Nossa, eu tô surpreso, hein? Porque ninguém pergunta se fosse uma pessoa branca, ninguém falaria isso, se tivesse totalmente... Agora, aproveitando esse link, né? Ela ficou surpresa. Aí a pergunta que eu faço é: quantos como você ela conhece? Que ela tem referencial? Não, pior que esse ambiente é um ambiente que, creio eu, que ela não tem referencial de fato, com pessoas assim. Eu não estou justificando o que ela disse, mas eu fico pensando, quantos João Nascimento tem? Não, de fato. Nesse lugar. Não, Mas, de fato, o branco não é questionado. Sabe por que eu estou gostando dessa conversa? Porque era uma conversa que a gente tem que discutir entre, assim, num modo de reflexão para tentar olhar chegar também em algum lugar, né? Para dentro, né? Então, eu, por exemplo, cada vez mais, no primeiro momento da negritude, eu entendo o seguinte, do meu processo, tá? Eu não tinha consciência disso. Eu sempre via, assim, alguma coisa estranha entre meu pai e minha mãe. Já começa daí. Que é um lugar de fala que pessoas que têm pai negro e mãe branca vai conseguir entender isso. Que você já vê uma situação que acontece ali que se passa pela questão racial. Quando cai aquela ficha daquele tamanho, porra, você é negro, tá ligado? Aí eu viro e começo a falar, pô, por isso que eu raspei a cabeça a vida toda, eu era chamado de Ronaldinho, tá ligado? Então, aí você começa a olhar e fala, pô, por isso que você começa a ter várias atitudes assim, pô, por isso que eu queria ser visto desse jeito e tal. Aí vem o ódio. O processo do ódio. Qual é o processo do ódio? Qual é o processo do ódio? Na minha opinião, na minha vivência. É aquele cachorro que sempre foi violentado por aqueles símbolos. E esse símbolo é branco. Então você quer resolver o racismo. Então você quer acabar com o racismo. Então você se torna uma pessoa radical. Uhum. E por isso que eu não julgo essa galera que tem esse olhar mais radical. Então você olha e fala assim, mano, passei por tudo isso e não sabia. Eu fui enganado até aqui, com todo isso acontecendo. Agora, filha da puta, desculpa. Fica à vontade. Não, mas assim, sabe? Até eu acho que filha de um puto, né? Porque acho que não são... Elas são gente boa. Gente boa. Estão fazendo um trabalho digno, honesto. Sinceramente, não tem nada a ver com isso. Mas você sabe que quando eu vejo esse recorte, mesmo dentro do movimento, tanto negro quanto do movimento feminista mais radical, eu sempre penso o seguinte, é tanta dor, é tanto sangue ainda a ser jorrado, que é legítimo. Não é justificado, mas é legítimo. Você fala, gente, você tem noção? É óbvio que dá uma extrapolaria, mas tem que reconhecer que cada um tem a sua experiência.